Governador, onde interferiu muito para nós encerrar esse bate-papo sobre o episódio Eros Petróleo, onde muito influiu o Ministério Público, o promotor Gersino Gomes Neto, a Polícia Federal, a imprensa, aonde isso tudo tumultuou muito um processo que teve um desgaste, que ainda teve um desgaste. Onde é que esse patamar de Ministério Público, Polícia Federal e imprensa possa ter tumultuado o andar da carruagem daquele processo? Olha, eu não vi por parte da Polícia Federal nem nada de abusivo, nada. Ao contrário, fizeram o seu papel e a maior prova da minha inocência... Que não acharam nada. A maior inocência é o que a Polícia Federal apresentou. Tá? Que está na defesa. O que eu acho que houve um certo exagero foi do procurador-geral, o Gersino, esperar o dia Gomes Neto. 8 de dezembro, o Dia Nacional da Moralidade Pública, fazer aquilo tudo em mídia nacional, né? Isso foi um exagero. E como estava de recesso o Tribunal de Justiça, de recesso a Assembleia Legislativa, eu para assumir o governo do Estado, a maior notícia era Pavan. Só ia dar notícia o Pavan? Eu acredito ou só ia ser notícia? Isso foi notícia. E a imprensa? Tu pega casos como ocorreu agora em Florianópolis, comprovadamente... Na compra de votos na eleição da Câmara de Vereadores, né? Admitido. O prefeito admitiu. Berger admitindo, os vereadores admitindo que foram... E ficou por isso. E ficou por isso. Já morreu o assunto praticamente. Uma diferença enorme do escândalo. O senhor, nessa trajetória toda, evidentemente que mais como executivo, como vice-governador, depois como governador, não legislativo, onde é que o senhor coloca a imprensa? A imprensa, às vezes ela é muito parceira, às vezes ela não é muito parceira. A imprensa ela tem um papel fundamental, importante para a democracia. O que seria da humanidade se não tivesse a imprensa? A única forma de você saber do que está acontecendo, de bom, de ruim, é através da imprensa. E não fosse a imprensa, talvez, nós não poderíamos cobrar dos poderes públicos como se deve cobrar. A imprensa dá esta oportunidade. Cobra por nós, cobra pela população. A imprensa tem um papel fundamental e a gente respeita muito. Houve um certo exagero diário em cima de uma coisa que não existia, sequer apenas um fato que ocorreu, uma suspeita e houve um exagero. Mas, de uma forma ou de outra, serviu principalmente para que a gente tomasse muito mais cuidado com as coisas. Muito mais cuidado. Né? Governador, você ficou 8, 9 meses no... Olha, Nery, eu fui prefeito durante 3 mandatos. 3 mandatos em Balneário. Eu nunca tive uma reprovação de contas. Das contas. Nunca. Todas sempre aprovadas. Se você acessar o site sobre o Pavan, você vai encontrar que nunca tive uma condenação na minha vida. Na minha vida. Mesmo sendo um prefeito polêmico, como eu fui, quando implantei a tarifa de lixo, quando derrubei prédios, quando derrubei residências, quando abri ruas. Revolucionou o Balneário Camboriú, né? Plantei a linha de acesso às praias, que os lindeiros muitos reclamavam. Interpraias, bondinho, posições duríssimas. Eu venci todas sem exceção. Né? Então, acho que a justiça tarda, mas não falha. Então, a gente sabe muito bem que, aliás, eu sou o governador que assinou a lei, homologou a lei de ficha limpa. É verdade. Foi no seu mandato. No meu mandato. Quem tem problema com a justiça não pode ser candidato e não pode assumir funções públicas nenhuma. No Estado de Santa Catarina. Eu assinei. É verdade. Se eu tivesse alguma coisa, eu estaria
Assinando contra mim. Contra mim. Claro, claro. Eu assinei. Lógico. Achei uma lei que vai ficar por toda a vida assinada por um governador que ainda para alguns pairam algumas dúvidas. Governador, nós vamos falar um pouquinho depois desse bate-papo ainda, nós vamos voltar um pouquinho sobre Balneário Camboriú, que eu tenho umas perguntinhas para fazer, porque tem muita gente no Alto Vale do Itajaí, muita gente, que tem investimentos lá, que tem apartamentos lá, ou que tem na grande região de Balneário, Itajaí, Meia Praia, Itapema, aquela região toda, Navegantes e tal. Mas primeiro, como foi esses 8, o senhor ficou 8 ou 9 meses no governo? 9 meses. Não nasceu nada. Hã? 9 9 meses, no momento que nasce alguma coisa, não nasceu nada. Nasceu só coisas boas. Porque 9 meses é pouco tempo. Aliás, em final de mandato. Final de mandato. E mais uma, em ano eleitoral. E o ano da lei de responsabilidade fiscal. Que tem que entregar redondo. E um ano rigoroso com a oposição atuando em campanha. A todas as eleições, a oposição, o foco é o governo. É o governo. É o governo. E eu, governo, vice do Luiz Henrique, que estava em campanha, que teve a Tríplice Aliança junto, 9 meses. Não teve uma linha de suspeita ou de alguma questão sobre Alguma denúncia, não houve nada. Não, nenhuma. E num ano de realizações. E que está todo mundo em cima de olho. Em cima de olho. Né? Eu tomei uma posição de governo, que se eu tomo uma posição muito aberta politicamente, eu poderia encurtar o meu governo e criar muitas problemas. Animosidades políticas. Política. E eu terminei bem com todos os candidatos e todos os partidos. E diziam na campanha que o governador Pavan, o Pavan do PSDB, estava em cima do muro ou estava ajudando Ângela Amin durante a campanha antes de terminar o primeiro turno, porque ela foi vencida no primeiro turno pelo governador hoje eleito Raimundo Colombo. Explica, eu quero que fale sobre isso. Agora eu posso falar. Pela primeira vez na mídia. Pela primeira vez? Na mídia. Aqui na boca do povo. Primeira vez. Bom, primeiro, eu tinha 9 meses de governo. Não era candidato. Se eu me envolvo politicamente, primeiro eu vou contar o que todo mundo sabe. Eu politicamente, eu poderia... O que quer dizer o Ministério Público e o TRE? Diz o seguinte, Pavan, como governador, está beneficiando o candidato do governo, Raimundo Colombo. Eu não poderia mais assinar convênios, não poderia inaugurar obras, não poderia viajar de helicóptero, não poderia usar o avião, não poderia governar como eu governei. Toda a minha equipe, todos sem exceção, liberados para trabalhar fora do horário, todos. O meu procurador fazia parte da campanha do Raimundo Colombo, o meu chefe de gabinete, Guarda Civil, fazia parte da coordenação em Blumenau, o de comunicação dele foi ajudar a coordenar a campanha, e quase todos esses estão no governo. Continuaram. Só não está no governo o Rubens Espernal e o André. Todos os demais... O André é o secretário de Segurança. Todos os demais estão no governo, uma pasta ou outra. Tá? Está lá o Derli, está lá o Cleverson, está lá o Paulo Eli, está lá o Costinha, entendeu? São pessoas que tiveram a participação, está lá o do turismo, o Valendowski, da Santur. Então, e se não tivesse na campanha, não estaria ali. Não estaria ali. Mas é o seguinte, a campanha, ela vinha quente, PSDB e PT. Tem o entendimento Lula e Bornhausen, fortíssimo. Fortíssimo. Lá